Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gestão Tri. Hoje, literalmente, eu estou no meu chão, muito bem acompanhado, honrado e feliz demais pela companhia desse pessoal que está na mesa comigo. À minha frente, Carlos da Luzitar Mudanças, Dona Consolação da Bianca Mudanças, João da Trancheliga Mudanças e ao meu lado aqui, a Lê também da Bianca Mudanças. Então, empresas respectivamente de Curitiba, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Então, para vocês entenderem assim o que está acontecendo aqui, é um encontro de 4 empresas que tem todo um histórico que se deu esse encontro, né? E aqui a gente vai trazer para vocês a importância da interação das empresas de um mesmo segmento, compartilhando ideias, soluções, formatos de gestão, enfim, uma série de coisas. Então, rapidamente, eu sei que eu já disse os nomes, mas para que a câmera pegue cada um, eu quero que vocês se apresentem para o pessoal, para eles já irem se familiarizando. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Henrique, sou da Luzitar Mudanças, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E compactuo com tudo que o Júnior falou, mais à frente a gente vai falar um pouco mais, e tanto ele quanto a Letícia da Bianca Mudanças foram assim as minhas inspirações para entrar nessa era digital, assim, literalmente com a empresa. E para mim, mais do que nunca, assim, é um imenso prazer e gratidão poder estar aqui fazendo o que eu tenho certeza que é uma revolução nessa nossa área de transporte. Perfeito. Dona Consolação, por favor, se apresente. Consolação Lima, da Bianca Mudança, de Minas, Uai. É uma alegria muito grande estar aqui participando nesse momento. Me sinto muito honrada. Muito obrigada. Viu? É uma alegria tê-la aqui. João? Olá, meu amigo. Boa tarde a todos. Sou João, Trancheliga Mudanças, Curitiba, Paraná. Primeiramente, agradeço pelo convite, Júnior Ramos, de nos orientar e nos possibilitar essa oportunidade. Gratidão a todos vocês por estarem aqui presentes junto com a gente. Eu acho que vai ser um aprendizado para todos os colaboradores desse encontro. Não é que a tua empresa sabe isso, a tua sabe isso, todas precisam crescer no mesmo segmento. Acredito eu que estamos assim criando uma história no nosso segmento, em poder colocar 4 empresas de diferentes localidades, de diferentes gestões, mas com o mesmo propósito: atender melhor, cuidar dos seus colaboradores e sempre criar alguns itens, algumas coisas a mais do que a gente já consegue oferecer para os nossos clientes. É isso. Perfeito. Muito obrigado, João. Lê, contigo. Sou Letícia Uai, de Minas, Juiz de Fora. Sou uma facilitadora de sonhos. Junto com a minha mãe aqui, a gente fica muito feliz de estar aqui, podendo ver tanta riqueza em cultura, ouvir tantos sotaques diferentes e aprender tanto, né? Muito obrigada pelo convite, viu? Pessoal, para vocês entenderem, então, o estágio desse negócio todo. Hoje a gente fala muito sobre parceria e, às vezes, a gente não... Penso eu, né? Que algumas pessoas não sabem como iniciar uma parceria e tal. Que a parceria, às vezes, pode ser uma forçação de barra ou empurrar o teu serviço ou o teu produto no próximo. E eu acho que a ideia não é por aí. Então, vou simplificar para vocês como foi o start disso tudo aqui. Em 2011, 2012, estava fazendo meu TCC e precisava lá de algumas respostas de uma entrevista que havia criado, que fazia parte do meu trabalho. Consultei algumas empresas que eram renomadas na época, que ao menos na minha visão e do meu conhecimento, né, tinham um nome forte no mercado, e para minha surpresa todos disseram não, né? Ninguém queria dar resposta lá para um estudante, afinal ia estar roubando o tempo dos caras. Eis que uma jovem, lá de Juiz de Fora, a Lê, da Bianca Mudanças, foi extremamente gentil, recebeu lá o questionário por e-mail, deu respostas que valorizaram demais lá a minha tese, e as outras respostas foram solicitadas para transportadoras em geral, que também tiveram a mesma postura, mas do segmento de mudança foram os únicos. Uma vez que tu te torna único, tu é lembrado. Então eu sempre lembrei da Bianca Mudanças. Então, passados os anos, em 2019, estávamos num evento do Pedro Superti, Fator X, e aí lá nos stories, já tinha chegado no Instagram e tal, e aí eu vi o story dela, viu o meu, pô, hoje eu tô aqui e tal, e a gente parou lá fazer um lanche, começou a trocar uma ideia,
e a gente viu o punhado de coisas que a gente tinha em comum e o quanto a gente poderia aprender um com o outro. Então, em 2020, a gente havia combinado uma imersão, eu ir para lá, ela vir para cá. Em 2020 fui até lá e tive uma recepção sem igual, a bagagem lotada de aprendizado. E vou deixar ela comentar um pouquinho de como foi tudo lá. Dona Consolação também, que me recebeu na casa dela, me apresentou lá um banoffee que eu não conhecia e foi uma experiência única. Ai, foi legal demais. Eu lembro que quando a gente se encontrou, parecia que a gente era irmão, porque parecia tudo. História de família, salário, dificuldades, medos. Foi muito legal, assim. E aí começou a ser uma troca muito verdadeira, porque a gente queria doar o que a gente sabia e estava sedento por aprender mais coisa. E aí foi muito legal. Eu sei que eu voltei para casa, assim, muito feliz. Falei, mãe, encontrei um rapaz, super gente boa. Contei pro meu marido, minha mãe falou, Letícia do céu. Só você, minha filha. E aí eu falei, ele vai vir em 2020. Aí eu lembro, assim, como se fosse ontem. Ele chegou, ficou no hotel, chegou lá na empresa, chorou, gente, tem um vídeo, depois eu vou compartilhar. Choro mesmo! No final de tudo, eu sei que a minha mãe falou assim, devia ter recebido esse rapaz aqui em casa. E assim, abriu portas pra gente estar aqui junto, sabe? Dividindo o conhecimento e multiplicando o que a gente sabe, que é realizar sonhos, transportar a mudança com carinho, e cada um com uma facilidade, uma dificuldade, e a gente vai junto conseguindo fazer uma coisa muito boa, que é fazer com que o nosso ramo e vários outros vejam que essa parceria é uma parceria boa, né? Que enriquece a gente e a gente consegue, assim, com o pouco que a gente acha que sabe, ajudar o outro e ser ajudado. Isso valeu muito a pena. Bom, a gente que vive o segmento de mudança sabe que a mudança em si, enfim, não tem uma aceitação, uma valorização por parte da população como todo, e a gente tem dois comportamentos, ou se vitimizar em relação a isso ou agir a respeito. E aí eu encontro, né, em diferentes cidades, diferentes estados, pessoas que também fazem algo a respeito, levando uma nova cara para o segmento, personalizando, profissionalizando cada vez mais e entregando cada vez mais para os clientes. Então, não é em vão, né, acompanhar a empresa, as outras empresas, entender que eles não estão na mesma pegada que você, e aí acaba que esses encontros acabam se tornando um desejo. Eu acho que é desejo de todo mundo estar nessa mesa aqui hoje, e eu fico muito feliz de novo pelo encontro que a gente está fazendo. Em abril desse ano, né, 3 anos depois, fui para a Trancheliga, uma empresa referência, não só lá na cidade, mas como em toda a região. E, de novo, tive uma bagagem gigantesca. João, obrigado por estar aqui mais uma vez. E se tu puder colaborar de alguma forma, o que esse momento de benchmarking te auxiliou, eu te agradeço muito. Sem dúvida. Aquela tua chegada em Curitiba nos acrescentou muita coisa. Assim como você nos disse que a tua ida até lá, você voltou com uma bagagem muito grande da nossa gestão, da nossa empresa como um todo, você pode ter certeza que assim você também deixou muita coisa para a gente lá, para todas as nossas funcionárias, para os funcionários, para toda a equipe ali que presenciou. Acho que foram 3 dias, né? Você chegou numa quarta-feira, foi domingo, deu até para sair à noite, curtir um pouquinho, não só parte do trabalho, mas também descontrair um pouquinho, que eu acho que isso é muito importante também. Você tem que ter aquele ponto de equilíbrio, como seu pai fala. A famosa hora bar, né? Exatamente isso. Mas assim, tirando essa parte, a gente aprendeu muito com você. E aí eu te pergunto exatamente o que eu perguntei para as minhas funcionárias quando você saiu. Pô, será que estou fazendo certo ou errado? Abrir as portas de uma empresa, como eu falei também hoje lá, entre nós ali, abrir as portas da tua empresa e assim, tudo que eu sei eu tô te passando. Tipo, você derrubou muros, fronteiras, barreiras, tudo, e colocando uma pessoa que você praticamente sabe quem é, pelas mídias sociais, mas não conhece a pessoa. Não é teu irmão, não é teu parente, não é teu melhor funcionário, não é ninguém ali naquele momento. Você fala, pô, mas é um colega de profissão. No mesmo segmento, com os mesmos objetivos, com os mesmos sonhos. Porque aqui todo mundo tem um sonho. Se não tiver nenhum sonho, nenhum propósito, não tem por que você estar trabalhando. Eu falei, pô, mas é isso mesmo. Então por que se limitar a 2 empresas? E sim, vamos colocar mais. Isso. Eu falei, pô, vamos lá em mês tal, eu tô indo para lá. Aí apareceu nosso colega,
E assim, nos conhecemos hoje, nos conhecemos ontem, nos conhecemos em abril, mas assim, no meu ponto de vista, montamos uma família. Total. Uma pequena família que ela está em expansão, ela vai crescer. Então, assim, esse encontro eu acho que vai ser uma chave, uma virada e uma virada principal, um pontapé inicial assim para a gente começar a mudar o nosso segmento. Como o Júnior comentou, o nosso segmento ele é muito mal visto por todas as pessoas. Ah, mudança, quem que faz mudança? Sempre tem aquele preconceito. Não vou entrar nesse mérito, quais são os preconceitos que a gente sofre com isso. Mas você entrar com uma outra postura, ao invés de ficar se vitimando, é verdade mesmo, a empresa de mudança é assim, é ruim. Não, vamos mudar o segmento então. Sim. E toda mudança gera um transtorno, gera uma dor de cabeça. Então vamos colocar essa dor de cabeça aí aos sete ventos aí que fala, vamos levar para tudo que canto, vamos compartilhar dessas dores de cabeça para que cada um passe as suas dores de cabeça para ver o que consegue colocar em relevância isso. Eu aprendi muito com o Júnior. Até ontem, na saída para Gramado lá, eu falei, cara, muito obrigado. Um dos quesitos que você me mostrou já abriu um leque. Eu falei, pô, eu tava olhando assim. Comecei a olhar assim. E já, ação. Qual que é a ação? Detectou, esse é o ponto. Pô, recebi informação. Vamos para ação. Como faz essa ação? Vamos estudar. Não sei. Pergunta, se informa, estuda. E, pô, achamos o time certo ali. Pô, achei, agora sim. E não foi só essa questão do nosso comercial, que estava bem, assim, acentuado em uma pessoa só. Pô, não tá essa pessoa, quem faz? Não tem. Não, tem que fazer sim, a comercial vai fazer. Não vou impor nada. De repente, talvez ensinar como que faz, fazer a gestão da pessoa que está ali. Então, são peças importantes ali, são contos importantes, são coisas importantes que você vai escutar, que você vai te abrir o olho. Isso foi lá em Curitiba e isso vai ser assim com todo mundo aqui nesse primeiro encontro. Você Amém. Pode ter certeza que cada um vai sair daqui quarta-feira mais tarde, qualquer um de vocês. Começando por aqui até o final, até o Douglas que está lá, até o pessoal que estava na operação do teu serviço, algum ponto, mínimo que seja. Já agrega. Mas vai Com agregar. certeza. E alguma coisa vai agregar. Então, pessoal, a gente tem ali o nosso desafio enquanto empresa, né? No nosso pequeno mundo, na nossa bolha, os desafios diários de melhorar serviço, melhorar processo, profissionalizar uma série de coisas. A gente tem por hábito, graças a Deus, estar sempre, né, criando relacionamentos e cuidando de cada um deles para que a gente possa acrescentar ao máximo para o outro e que o outro possa também agregar alguma coisa para a nossa caminhada. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que o segmento de mudança cresça cada vez mais. E para isso, para vocês terem noção, né, de como funcionava a mudança lá atrás, tudo que aconteceu ao longo desses anos, eu convido a Dona Consolação, que tem um punhado de história de bagagem para contar como tu fazia a mudança lá atrás, Dona Consolação, e tudo que foi mudado ao longo desses anos e que tu profissionalizou lá na Bianca Mudanças. Eu posso dizer algumas coisas. Quem é bom para falar mesmo é a Letícia. Nem vem. Mas trabalhávamos com embalagem de louça usando jornal, né? Os talherzinhas, sacolinha de supermercado. Então, tiramos o jornal, entramos com bolha, com papel seda, tiramos a sacolinha de supermercado, colocamos direto a sacola plástica, né? O saco plástico, os móveis. Era muitas vezes protegido só no caminhão, hoje sai tudo embalado da casa do cliente. Então são etapas que a gente foi transformando no decorrer do tempo, buscando algo novo e que prestando um serviço de maior qualidade e ao mesmo tempo com segurança, tanto para o cliente quanto para a empresa. E cliente satisfeito, a mudança fica, né, satisfeita, porque cumpriu-se o papel desejado, que é prestar um serviço de excelência para o cliente, aquele que nos confiou, não é? A sua casa, a sua mudança. Então, são algumas coisas nesse sentido. Conta pra gente, mãe, aqui, pra gente. Quanto que você
já foi para casa do cliente, que você viu a necessidade da mão de obra, que você falou assim, tem que melhorar, tem que profissionalizar? Porque o seu pai é que estava na frente e eu ficava no interno. Era uma empresa muito familiar, muito assim, no princípio mesmo, né? Pequena. Pequena. Então, encontramos um desafio que foi muito grande, foi quando o Messias, o meu esposo, o pai da Letícia, sofreu um acidente e foi muito doído em todos os sentidos. E com isso ele teve que se afastar, e afastou definitivamente. E nesse momento difícil, alguém teve que arregaçar as mangas. Eu arregacei para o externo e a Letícia ficou no meu lugar. Então, nesse momento de eu ter ido para o externo, eu me deparei com os desafios da dona de casa, não é? Porque até então é só homem que lida com mudança. Então eu comecei a ver a necessidade, a minha necessidade. É a necessidade do cliente. A necessidade da cliente era a minha necessidade de dona de casa. E eu toda a vida amei casa. Então eu comecei a ver a necessidade de tirar o jornal, né? E muitas vezes os clientes estavam assim, perdidos naquela tarefa, não sabe como embalar a louça, não é? Então hoje eu entro em qualquer lugar, em qualquer casa, da mais simples à mais sofisticada. Eu bato o olho assim na peça, pode ser num talher ou num vaso de porcelana de 2 metros, eu sei qual a embalagem eu vou fazer e qual o profissional eu coloco ali. Perfeito. Então eu me sinto assim orgulhosa, porque eu não sabia, eu sabia fazer as minhas mudanças, mas na necessidade do meu marido ter se afastado, acaba que a gente agregou, né, filho? Muito. Ela ficou no interno, cuidando dos atendimentos, e eu fui para lá. E lá eu amei estar, que é junto com os clientes. Meu maior orgulho. Top. Parabéns Pessoal, pela coragem. Pessoal, Parabéns. Aqui, né, é lugar também para se falar de histórias, afinal somos todas pessoas e atrás de cada logomarca aqui tem um punhado de coisas que por vezes a gente nem tem noção do que acontece. Então, muito obrigado pela tua colocação. E particular aqui, meu máximo respeito, que eu já falei inúmeras vezes. O mundo é das mulheres e isso é indiscutível, mas, cara, administrar uma empresa de mudanças entre 2 mulheres... É de tirar o chapéu. Meu máximo... Com certeza. Máximo respeito. Tirar o chapéu. Porque não é missão, é fácil. Aí nós temos um cidadão que também, através do Instagram une pessoas, né, cara? É incrível. E aí ele com trabalho massa também, empresa de gestão familiar, veio começar a trocar umas ideias e tal, e a gente contribuiu de alguma forma, e ele contribuiu de várias formas também, indicando e tal, e de novo se dá parceria, né? Tu agrega e também recebe algo de volta, e sempre de uma forma natural, e fez com que ele chegasse até aqui. Carlos, foi um prazer te conhecer, meu amigo. Felicidade imensa, Luzitar tá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E, por favor, compartilha o que tu achou até aqui e tudo que tu já acompanhou nas redes aí dos nossos trabalhos e fala também do teu, por favor. Sim. Assim, boa tarde a todos. Primeiramente, é só agradecer o convite, né, de poder estar aqui, de participar desses momentos e conviver tudo aqui. E assim, vou começar de um ponto que quem é mineiro, que escutar isso vai às vezes querer me bater, me xingar, mas a gente tem 2 situações em Minas, e principalmente em Belo Horizonte, que se falam, que é o seguinte, BH é um ovo, todo mundo conhece todo mundo, e BH é uma roça grande. E na necessidade de quebrar essas barreiras, essas coisas, até por, como diz o Júnior aqui, tomar umas chineladas da turma que faz o marketing da empresa e que faz as postagens e fala, Carlos, você tem que aparecer, você tem que colocar a cara, a Luzitar tem que ter uma pessoa que aparece, não pode ser só postagem montada e tudo. Tô eu lá no Instagram, conversando, e vi primeiro a Letícia da Bianca, né? Lógico, nunca vou chegar a fazer o que ela faz, colocar dancinha, porque não ela é minha fenômeno, área. ela é fenômeno. Não, essa área eu não vou chegar, não é
se eu colocar também, todo mundo vai deixar de seguir, então não é o caso. E assim, cara, e admirava o trabalho dele, falava, gente, eu tenho que fazer isso, senão eu vou ficar para trás, eu tenho que fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, eu remetia pro pessoal do marketing e falava, cara, aqui em Belo Horizonte, ninguém faz isso, nenhuma empresa põe a cara. Eu conheço todos os donos, acompanho o Instagram aqui, ninguém põe a cara, por que eu vou precisar colocar e tudo? E aí, vendo a Letícia fazer, tô ficando para trás. Aí, um dia, numa postagem da Letícia, vi lá um N Ramos e umas palminhas. Eu falei, deixa eu ver quem é esse cara aqui. Aí, entrei, eu falei, poxa vida, ele faz mais ou igual a ela ainda. Tô muito para trás, então tem que começar. E comecei a puxar conversa com os dois, e conversando, e trocando ideia. Assim, no digitar ali, não tinha vergonha, não tinha nada, eu fui perguntando. E fui vendo a necessidade de fazer igual, até porque eu queria que os meus processos, tanto os internos como os externos, fossem no mínimo parecido com o deles, né? E para ser dessa forma, eu teria também que me reinventar, que modificar, né? A Luzitar é uma empresa familiar que, assim como a Consolação colocou, a gente usava jornal para embalar, depois a gente fez o papel picado, que era o jornal, tinha uma máquina que picotavam os papéis e ia aquele papel para casa do cliente ali que, na verdade, você não envolvia a louça naquele papel, eram caixas de madeira grandes e que tinha aquele papel picado ali, você ia liberando o espaço ali, colocava a taça lá dentro, tampava, aí colocava a outra, aquilo produzia um pó. Tipo um ovo de Páscoa na palha, não é? Exatamente. Essa palhinha que tem hoje que parece os chips, né? Essa coisa mais moderna, era aquele papel picado. E aquilo produzia um pó que, assim, o cliente que era alérgico, ele tinha que sair da casa, porque ele não podia estar ali, que ele ia ter crise, ia ter que até parar no médico. E, assim, vendo a necessidade, também paramos com o papel picado, voltamos a ficar só com o jornal, mas aí tinha a coisa, o jornal é sujo, muitas vezes sujava uma louça branca, e aí a gente passou por picotar o plástico bolha, né, fazer os retalhos de plástico bolha, e aí depois veio o papel de seda, o papel que a gente chama de papel natural, o papel craft, papel manilha. Papel e a gente coucher, vocês usam muito coucher também, né? E aí a gente foi inovando e, assim, uma virada que a gente teve, aqui eu não posso deixar de pontuar, eu tenho que agradecer isso à minha irmã, que fez parte da empresa durante um bom período, né? Assim como o meu irmão. Nós compramos de São Paulo, né, de um fornecedor de São Paulo, umas caixas plásticas, que a gente chama de ecomudança. Né? São as caixas estilos caixa organizadoras, que tem uma tampa que se sobrepõe. E além de uma economia para a empresa, que é uma caixa que é reutilizável, ela traz essa segurança, é uma caixa mais firme, mais resistente, e o processo de embalagem com essa caixa, ele se torna muito mais fácil, muito mais rápido, né? E é uma forma também que a gente contribui com o meio ambiente, que a gente traz, assim, dá uma reduzida no descarte de material. A gente sabe que mudança ainda não consegue muito fugir da caixa de papelão, do plástico bolha, do papelão ondulado, mas assim, o que a gente pode fazer nesse sentido foi essa introdução da caixa plástica. Perfeito, excelente. É uma parcela que eu posso trazer aqui nesse momento. Legal. Pessoal, antes de abrir o próximo assunto, eu acho muito legal que, querendo ou não, Belo Horizonte e Juiz de Fora tem uma distância considerável, mas ainda assim, para duas empresas que atuam a nível nacional, é muito legal elas estarem na mesma mesa, compartilhando uma série de informações. Então, parabéns pela humildade, pela visão de ambas as empresas aqui. Aí, até fazer esse parênteses que eu me esqueci, justamente isso. Quando eu citei primeiro, BH é um ovo e Belo Horizonte é uma roça grande, o conceito dentro de Belo Horizonte do mineiro, o mineiro é muito, em geral, muito desconfiado. E não só no segmento de mudança, mas em outros segmentos, e aí na mudança mais ainda, porque em geral as empresas de mudança de Belo Horizonte eram criadas de forma familiar mesmo. Então, assim, era sempre aquela coisa, não, aquele cara, ele é meu concorrente, eu não posso fazer isso. Como que eu vou conversar com ele? Ele vai pegar a mudança de mim, ele vai me tomar a mudança. Né? E a gente sabe que o processo não é esse. Tem público para todo mundo, né? Tem o mercado tá aí, o mercado é livre, o mercado é aberto, e o que eu quero me diferenciar dos outros é em ser melhor, é em ser diferente. E o que vocês aqui trazem para o mercado é justamente isso, essa diferença.
né? É não ser igual ao outro. A gente trabalha no mesmo ramo, a gente efetua mudança, a gente faz mudança, mas cada um com sua especificidade, com o seu know-how, com a sua peculiaridade, com o seu facilitador de sonho, com o seu jeitinho. E assim, se cada um melhorar, como nós já falamos, conversamos ontem, né? Conversamos hoje, eu acho que a gente vai melhorar o nosso segmento e a gente vai realmente poder atender aquele público que a gente quer. Que é o nosso público, que é quem a gente visa ali atender bem e quem valoriza o nosso serviço de mudança. Perfeito, perfeito. Eu acho que não é regra, mas a maior parte das empresas de mudança, me corrijam se eu estiver errado, deu início por alguém lá atrás que comprou um caminhão, começou a atender, tinha lá 1, 2, 3 chapas, e aí foi criando o corpo, dali a pouco comprou o segundo caminhão, e enfim, foi tocando, e dali a pouco entrou um filho, que começou a ajudar, auxiliar e tal. Então, normalmente, a maior parte das empresas de mudança são de gestão familiar, né? E aí veio essa segunda gestão já com um olhar diferente, com novas ideias e tal, somando, né, essa pegada de inovação com a experiência daquela primeira gestão e deu tudo isso. Acaba que o caso do João é um pouco diferente, mas também vai nessa caminhada. As outras 3 empresas aqui seguem esse mesmo fluxo. E aí a gente chega no momento onde a empresa de mudança pensa na carreira que o funcionário pode construir dentro da empresa, dos cuidados, dos benefícios, de uma gestão organizada, de um trabalho de excelência. A gente fala em case, né, João? Vou te convidar para falar sobre isso, sobre embalagens diferentes, sobre parcerias com arquitetos, personal organizer, uma infinidade de parceiros, porque não é mais só transportar, é tu te preocupar lá com a data que a arquiteta quer terminar o projeto para que tudo tenha um fechamento top, que a personal organizer tenha uma data programada para entrar, para fazer a organização, enfim, já teve personal organizer aqui nesse bate-papo conosco, a Gabi Corrêa, referência de Porto Alegre. Enfim, são uma infinidade de coisas que passaram a fazer parte da realidade da empresa de mudanças. João, compartilha um pouco da tua realidade lá de Curitiba. É exatamente isso como você falou. Você via empresas de mudança há muito, não vou dizer se muito tempo atrás, até pouco tempo atrás. Como aquela coisa assim, você fala assim, poxa, mas eu tenho uma funcionária ali que faz a recepção na empresa. Nossa, mas como assim? Uma funcionária, uma recepcionista numa empresa de mudança? E tem isso? E por que não teria? Todos aqui somos empresários. Temos empresas, pagamos impostos, temos funcionários. Então, por que não ter uma empresa onde eu tenho alguns departamentos? Toda empresa precisa de um departamento de RH, um departamento comercial, não sim o dono, sempre é ele que paga as contas, ele que faz a venda do produto ou do serviço, independente, e não porque ter um departamento. Não porque tem o departamento de compras da transportadora de mudança. Nossa, mas e precisa isso? Não é só ir no cliente, pegar as coisas e pôr no caminhão e levar? Não é só isso. A mudança ela não se resume a só carregar as coisas, colocar no caminhão, levar e pronto, acabou. Para quem não sabe, para você abrir o mercado para uma empresa de mudança, a tua estrutura lá atrás, nos bastidores, onde ninguém vê, todo mundo que sabe, tem que ter uma estrutura, tem que ter um capricho do início ao fim ali, para lá na ponta final, que é teu cliente, ele ter tudo do bom e do melhor, e você saber atender. Então, muitas pessoas me perguntam assim, João, mas por que você tem mulheres trabalhando? Nossa, mas mulheres no segmento de mudança? Tá aqui a prova real, aqui, ó. 2 aqui, ó. Uma gestão sem igual. É o que eu tenho na minha empresa, Curitiba. Eu tenho várias funcionárias, departamento interno feito por mulheres, que estão lá, assim como qualquer outro tipo de empresa. Eu, no meu ponto de vista, sim, empresa, ela muda o segmento. A gestão tem que ser a mesma. A gestão vender, a gestão pagar contas, receber as contas, pagar os funcionários, ter RH, isso é uma gestão. Então, assim como a gente tem a empresa de transporte, a transportadora de mudança em Curitiba, vocês sabem também, é um outro CNPJ do self-storage. Então, é uma outra empresa, que também necessita de um departamento de RH para os funcionários do Xeliga Save. Um departamento comercial. Por que comercial? Preciso vender. Eu estou lá com 155, quase 200 boxes para locação. Isso requer uma pessoa para vender esse produto, esse local para a pessoa armazenar. Então, muda-se o segmento.
Não pensa em mudança, uma coisa suja, uma coisa velha, uma coisa assim que ninguém dá valor. Cabe a nós aqui, como empresas sérias, empresas que estão sendo respeitadas no mercado, gerar da gente isso. Nos posicionarmos a favor do nosso segmento. Não desmerecer o nosso segmento e achar que o outro lá ele é mais importante do que o nosso. Quando você está numa mudança, que você pega um estágio de toda uma obra de um cliente, que ele comprou um terreno, ele começou a construção, ele começou a cuidar da parte ali da decoração da casa, qual que é a etapa final desse cliente? A etapa final desse cliente é a entrada com a mudança dele na casa nova. É uma fase que eu sempre falo para todos os meus clientes, tem que ser uma fase prazerosa. Porque você se incomodou na obra, com toda certeza se incomodou, teve atraso lá do pessoal, talvez, não me leve a mal o pessoal da marcenaria, mas sempre atrasa a marcenaria, atrasa o piso, atrasa isso, atrasa aquilo, problemas infinitos numa obra. E por que você, como prestador, vai levar mais um problema na hora dele entrar nessa residência? E eu já tive vários relatos das nossas equipes trabalhando em Curitiba. João do céu, eu tive problema com a minha obra inteira, com todos os prestadores, exceto com o pessoal da mudança. Foi de uma tranquilidade assim inestimável, assim, naquele caso que eu achava assim, poxa, já deu problema em tudo, eu sei que vai dar problema na mudança. Não vai dar problema. E não deu problema. Então a gente mudou muito esse segmento em Curitiba por conta disso. Atender a demanda dos arquitetos, atender a demanda das personagens organizers, que no nosso segmento, você sabe disso, que influencia e muito. Então eu tenho que estar alinhado as minhas datas com as datas dela, talvez colocar uma equipe adicional logo após a entrega da mudança, para que faça esse auxílio com a própria personal. Então eu acho de suma importância. Aí que entraram os nossos cases. Inovamos nos cases cabideiros, inovamos nas caixas de televisões, onde muitas pessoas já trabalham com essas caixas de televisões, inovamos nas caixas para o transporte do quê? De louças, não somente louças. Itens quebráveis, total da mudança, eletros portáteis, porque você pega lá, um item lá, um liquidificador no cliente, tem desde R$100 até 5, 10 mil reais. Itens que nós transportamos. Se de repente uma possível queda, uma possível batida, um possível manuseio não tão corretamente, eu posso avariar esse produto. Então isso é uma prática nossa, já virou rotina, todos esses itens quebráveis em caixas de madeira, cases de madeira, onde eu posso fazer um empilhamento máximo do espaço do caminhão, que eu sei que aquela caixa de baixo não vai ceder, mesmo sendo a melhor caixa de madeira, mais de papelão, mais resistente, onda dupla, tripla, o que for. Se você colocar peso, a de baixo vai ceder. Nos cases não tem esse contratempo. E eu consigo, eliminei a mudança do cliente, retirei o material, lavo, higienizo, deixo prontinho para uma segunda mudança. Então esse quesito a gente investiu bastante. Tivemos esse insight de trabalhar com essas caixas, onde chamou muita atenção das personagens, por ser um produto prático, bonito e resistente, onde elas fazem a propaganda do meu negócio, diante dos clientes dela. Viu? Aquela empresa ela vai te fornecer as caixas, o pessoal vai desembalar, vai tirar todo o material, não se usa jornal, como usava antigamente, papel colchê que a gente usa, aquele papel bem brilhoso assim, é caro, é mais caro que os demais. Mas é o que a gente está oferecendo para o nosso cliente. O pessoal vai embalar a mudança. As minhas equipes, as nossas equipes lá da Trancheliga, o pessoal trabalha com luvas. O pessoal não manuseia nenhum tipo de louças, itens quebráveis ou roupas dos clientes diretamente com a mão. Ah, mas dá para higienizar. Concordo, dá para fazer tudo, mas é um procedimento nosso. Todos eles trabalham com luvas, tanto na embalagem quanto na desembalagem. Então, assim, eu sempre procurei diferenciais. Não vou chamar uma outra empresa de meu concorrente. É meu concorrente, entre aspas. Pode se tornar meu parceiro. Podemos trabalhar na mesma linha. E a regra da empresa, toda reunião é falar da mesma coisa. Se for para fazer o que todo mundo faz, eu, João Marcos, ou representante legal junto com a minha esposa, Lisandra, da Trancheliga, eu prefiro não fazer. Sempre buscar algo diferente. Nos diferenciais, que é onde você ganha o mercado, você ganha atenção, deu certo, todo mundo em volta vai fazer a tua própria propaganda, a tua própria publicidade. Baita.
Lê, mudando de assunto, a Bianca Mudanças, assim, eu acho que é ícone de criatividade e ações inovadoras. Por favor, comente sobre isso. Eu acho que a gente tem que mostrar para o cliente, igual o João falou, que a mudança é a cereja do bolo, né? É uma das partes mais importantes, porque a gente já investiu tanto, né? Na casa nova, em imóveis novos, em arquiteto, e às vezes em adquirir um bem que se a gente jogar os nossos bens, nossos pertences na mão de uma pessoa que não é profissional, a dor de cabeça no final é muito maior, né? Uma geladeira amassada, uma televisão trincada e alguém que não está disposto a te dar o suporte naquilo. E eu sempre amei lidar com gente, com pessoas. E aí eu olhei pro meu time, e eu sempre conto isso. Eu tinha uma resistência muito grande do pessoal com uniforme, muito grande. Porque não usava, o concorrente não usa. Daí eles começaram a aparecer na rede social. E as pessoas começaram a filmar eles na internet. E eles começaram a ver aquilo. Então, hoje, eles ficam desconfortáveis se a bermuda não tá tão bonita ou se a meia já tá solta. Então, assim, essa parte de criatividade vem muito deles também. Porque, às vezes, eles veem alguma coisa legal na internet, eles mandam. Porque é lindo a gente ter todo o material, ter toda a capacidade, mas se a gente não tem eles ali na linha de frente, entendendo o nosso objetivo, a mudança não acontece. Porque é eles que vestem a nossa camisa. Então, assim, essa parte eu acho muito importante a gente destacar as pessoas, né? E os nossos meninos, os meninos de vocês, assim, eu tenho certeza que entendem o nosso propósito. E a criatividade, ela tem que vir, porque a rede social tá aí com muito conteúdo. A gente abre o Instagram, Facebook, blog, todo mundo tá postando conteúdo. Então, a gente tem que se destacar. Então, acontece isso no nosso marketing. A gente sempre procura estar junto, criando coisa nova, coisa legal. Então, se você entrar no nosso Instagram, tem dica de drink, local onde comer, decoração, como arrumar o tapete, o quadro. Então, é um conteúdo legal, é um conteúdo que atrai não só quem tá mudando e faz essa ponte com os parceiros, né? Então, a criatividade é importante. Quero te ver dançando. Eu vou lá em Belo Horizonte pra gente dançar junto. Boa! E assim, você também, tá? Vamos também. Já tô pensando. Vamos também. E assim, eu acho que é muito importante isso, a gente fazer um conteúdo legal que chama a atenção das pessoas, porque a gente lida com pessoa, né? E a gente quer ver pessoa, a gente não quer ver nada muito perfeito, nada muito bonito, porque ninguém é. Então, passar a realidade e a sua essência, porque sua essência é diferente da minha, que é diferente do Carlos, da minha mãe, do João. Quando a gente coloca verdade e amor naquilo que a gente vai, com certeza dá diferente, dá resultado e o negócio flui. Top. Carlos, conta pra nós, além de mudanças, trabalhamos com guarda-móveis. Conta pra galera aí o que é esse trem. Isso. O guarda-móveis, na verdade, ele surgiu, né, acho que junto com a empresa de mudança surgiu o guarda-móveis. Então, o guarda-móveis ele tem um pouco de diferenças do processo de self-storage, que é o processo do João. O guarda-móveis ele não tem toda a tecnologia de um self-storage, que cada cliente tem sua senha individual, pode ir a hora que quiser, movimentar a mudança, algo desse tipo. Então, assim, o nosso sistema de guarda-móveis é através de um galpão totalmente fechado, da mesma forma, com seguro, com monitoramento de câmeras, dedetizado periodicamente, porém, internamente, os espaços são flexíveis. A gente molda o espaço de acordo com o que aquele cliente precisa naquele momento que ele está com a mudança para ser armazenada. Ele não tem essa liberdade de ir a qualquer momento, mas ele, com agendamento de data e horário, ele tem acesso normalmente ao local, acompanhado de um funcionário da empresa, para poder fazer o manuseio, uma retirada, ou simplesmente ver como está a mudança dele. Tem muito cliente que fala, eu quero ir depois só para ver como está a mudança. Pode. Só agendar o horário, pode vir, não tem problema nenhum. O local do nosso guarda-móveis é um imóvel próprio, né? Então a gente não tem aquele risco de o aluguel ficou muito caro, a empresa vai ter que sair dali, vai ter que ir para outro lugar, e aí muitas vezes o cliente poxa, mas você me passou um endereço que estava meu guarda-móveis, eu liguei para ir hoje, já está em outro lugar, e aí, vocês manusearam, movimentaram minha mudança sem eu saber?
pode ter sumido coisa, como que faz? Quero conferir. Então, assim, não tem esse risco, o imóvel está ali, o local é fixo, não vai ter nenhuma movimentação. A partir do momento que o contrato é feito, só aquela pessoa tem autorização para ir, retirar, manusear, pedir a entrega da mudança, só ela. Pode falar assim, eu sou o marido, eu sou filho, eu sou fulano e tal. Não retira, não movimenta, não faz. É só realmente a pessoa do contrato. Lógico, isso é com todo mundo, né? Apesar de nesse tecnológico, se alguém com a senha chegar lá no local, vai ter acesso, vai ter abertura. No nosso caso, não tem, né? Tem que realmente ser a pessoa do contrato. Perfeito. Diferenciais da forma como tu atua, seu João, lá em Curitiba. Na questão de armazenagem. Exato. Nós trabalhamos com os dois segmentos, não só com o transporte, como a guarda. E um aspas ali entre a guarda, eu trabalho também com os dois segmentos, que é o sistema do guarda-móveis, mantenho também o sistema guarda-móveis e o sistema self-storage. Então a gente modernizou galpão novo em 2020, final de 2020 para 2021, instalamos fizemos o nosso projeto self-storage, exatamente no formato self-storage americano, box individuais, box todos eles são tratados, são higienizados, são feitas todas as revisões periódicas, digamos assim, e aonde só o cliente tem acesso ao box dele. Logicamente, assim como o cliente tem, a nossa empresa também tem. Por quê? Oferecemos o serviço de guarda-móveis, de self-storage e do transporte. Então, quando a mudança é feita pela nossa empresa, o transporte, a embalagem, o transporte e a guarda da mudança, o cliente nos dá total autonomia e a nossa empresa administra esses itens dos clientes. Então, assim, temos alguns diferenciais. Temos, o cliente está lá com a mudança armazenada no meu depósito. Sistema self-storage, sistema guarda-móveis independente. Aí o que acontece? Ele está no meio de uma obra e ele passou num determinado local, achou uma geladeira, um ar-condicionado, alguma coisa em promoção. Falou, não vou perder. Porém, se eu comprar agora, minha casa fica pronta daqui 6 meses. O que eu faço com isso agora? Você vai entregar lá no meu depósito. Simplesmente você passa o nosso endereço, comunica o nosso departamento e você não precisa se deslocar no dia do recebimento para ir lá na empresa, ficar lá sentado esperando o caminhão vir entregar ali a tua mercadoria para você conferir, assinar e guardar no teu depósito. Não, isso a nossa empresa oferece como cortesia para os nossos clientes. Então, se ele todos os dias ele começar, já aconteceu já, do cliente comprou ar-condicionado aqui, isso ali, cada dia era uma entrega diferente. A gente está pronto, capacitado e temos estrutura para isso. Receber a mercadoria, fotografar a mercadoria, encaminhar para o cliente o estado que ela chegou, nota fiscal, fazemos o recebimento e a guarda dela no box do cliente. E geralmente o que acontece? Quando o cliente está em fase de construção, fase de obra, chega uma determinada etapa que ele prefere receber os eletros dele, da casa, antes da mudança. Para não conflitar. Tá chegando a mudança, caixa, geladeira nova, item novo. Então o que a gente oferece também? Aquele serviço antecipado, que é onde eu entrego para ele a lava-louças, a máquina de lavar, a geladeira, o ar-condicionado, a equipe técnica já vai fazer a instalação. A nossa empresa já pode desembalar esses eletros para o cliente e já posicionar e colocar no lugar certo. Uma semana antes, 2 dias antes da mudança, quando ele chega com a mudança, já está instalado, já não tem aquela sujeira daqueles papéis, papelão, caixas disso, e a gente entra somente com a mudança. Isso, além de ser um dos diferenciais da empresa, ela é fornecido como um sistema de cortesia. Por todo o pacote que o cliente fechou. Embalagem, transporte, carregou a mensalidade do guarda-móveis pelo prazo que está ficando ali. Então a gente coloca isso como um pacote de benefícios. Diferente do cliente que simplesmente loca somente o meu box. Então, logicamente, constantemente chega lá uma empresa de outro estado com uma mudança, não dá para entregar, o cliente loca um box, eu recebo, faço a locação, porém essa empresa fica responsável em descarregar o nosso depósito, temos rampas, temos acesso, tudo bem tranquilo para o cliente, eles fazem a gestão do box, fazem a organização dentro do box, que seria o quê? Acomodar toda a mudança num pequeno espaço. A mudança tem que ser como se fosse um quebra-cabeça ali, e montando dentro do box. E aí o cliente fica responsável por isso. Se ele comprar alguma coisa, ele vai receber. Eu posso fazer, logicamente, um orçamento à parte para fazer a entrega dessa mudança.
Aí eu vou conferir o estado, sistema de embalagem, tudo certinho, porque eu estou me comprometendo a fazer essa entrega. Caso contrário, eu fecho um pacote com o cliente. Então a gente fecha todos os segmentos, mesmo que assim, o cliente está com uma necessidade assim, extra, assim, poxa, não tem um box de momento para você. A gente tem um espaço no outro galpão ali que a gente consegue ceder para esse cliente para não deixar de atender. Então segue a mesma linha do guarda-móveis e mais esse diferencial do self-storage também. Top. Obrigado pela explicação, João. Pessoal, vocês percebem aqui a quantidade de informação, a quantidade de detalhismo que a gente pensa em cada atendimento que a gente executa. Então a gente tem noção do tamanho da nossa responsabilidade e que a gente se preocupa desde um talher que tu tem na tua gaveta até o maior móvel que tu tem na tua sala. Então hoje nada contra, como o João mencionou algumas vezes aqui, existem uma série de opções de transporte mais barato, às vezes a contratação de pessoas terceirizadas, enfim, mas pensem que a gente atua com o time todo registrado, uniformizado, de total confiança. Afinal, a gente entra dentro da casa de vocês e a gente tem que ter total responsabilidade desde o primeiro passo até a última, desde a entrega do último item que tem dentro de casa. A quantidade de embalagens, móveis para desmontar e montar, a carga segurada, rastreada, uma infinidade de coisas. Então eu trago esses comentários porque por vezes, e isso vai 100% voltado para o transporte, a gente compra um móvel na internet. E aí a gente já está na torcida para que o frete seja gratuito, e enfim, isso vale para mim e para qualquer um aqui que esteja assistindo. Porém, quando a gente fala da mudança de tudo que a gente construiu, adquiriu, né, e conquistou ao longo dos anos, é completamente diferente. Todos os itens devem ser transportados da melhor forma possível e não é somente o que passa pelas nossas mãos, e sim o imóvel de saída, respeitando piso, parede, marco de porta, elevador, uma série de coisas, e no teu novo endereço também. Então a gente te preocupou com a parede, com o lustre, com tudo, e daqui a pouco o prestador que vai transportar tuas coisas, só precisa de um caminhão. Não é só um caminhão. Tô correto, time? Claro. Está corretíssimo. Com toda certeza. É uma estrutura muito grande, né? E é aquilo que você falou, a gente se preocupa com tudo, né? Com antes, durante e depois. O nosso trabalho é muito depois do que a gente entrega, tem muita coisa envolvida. Então, assim, higienização de caminhão é muito preciso. Bem lembrado. A gente higienizar o material, a gente tem que olhar esses detalhes e é coisa que está no bastidor, né? Às vezes o cliente não tem acesso, mas é custo, é tempo, é investimento. E no final isso tudo soma para uma mudança tranquila, né? E não só com o cliente, né? O funcionário, né? O prestador que está ali, ele tem todo um respaldo da empresa. A empresa, todos nós aqui recolhemos impostos, pagamos impostos, ou seja, é a forma da gente contribuir para o nosso país também, né? E o funcionário que está ali registrado, ele tem o fundo de garantia, ele tem o INSS, ele tem um plano de saúde que todos nós aqui pagamos, né? Todas as empresas têm. Então, aquele prestador que está ali dentro da sua casa, né? Se ele não pode pensar só que ele vai quebrar seu bem, mas em quebrar um bem, ele pode cair, pode se machucar, né? Então, ele vai ter todo o respaldo da empresa sobre aquilo ali. Se ele pegar um afastamento, ele está coberto, ele vai ter um plano de saúde. E esse freteiro que você pega, mais uma vez, nada contra. Né? Se acontece alguma coisa ali, logicamente, a primeira coisa que você vai pensar é o quê? Nossa, quebrou meu bem. Mas e aquela pessoa que tem que levar o sustento dela para casa? Né? Se ela machucou ali, tiver que ficar 15 dias sem pegar um outro bico, né? 30 dias, como que ela vai levar o sustento para casa? E essa pessoa não vai ter treinamento, às vezes, para tirar a porta de uma geladeira, para embalar um móvel. Ela, às vezes, não tem aptidão por aquilo, porque não é só carregar peso. Tem o jeito certo, a forma correta de pegar, para não travar a coluna. Tem o jeito certo para não pegar na porta. Às vezes, o móvel não passa, tem a angulação. Então, tem um treinamento por trás. A gente não pega... é força, né? O jeito como você trabalha com as coisas. É o que eu gosto sempre de explicar. Às vezes, quando a gente vai contratar um funcionário, você tem que explicar, porque o cara, às vezes, quando vê um anúncio, ele fala, não, mas eu sou forte, eu tenho força, eu sei pegar peso. A mudança, ela envolve os dois pontos, né? Ela é um serviço pesado, né? Não nego pra ninguém que é um serviço pesado, mas ao mesmo tempo é um serviço muito frágil. Porque ao mesmo tempo que você tá carregando uma geladeira, você tem que embalar uma louça ali, um cristal, que é uma casca de ovo. Super delicado. Super delicado. E pegando aquele teu gancho também, a questão do endereço, onde é meu barracão, onde que é isso, o que eu sempre pontuo para os meus clientes. Você tá livre e deve fazer outros orçamentos. Mas primeira coisa, errado de quem pontua preço.
Ah, não fechei com você por conta de preço. É uma coisa. Confira a questão de estrutura. Eu sempre convido a todos os meus clientes, todos eles, viu? Se você tiver qualquer dúvida, venha até a empresa. Toma um cafezinho com a gente, toma uma água, senta na nossa mesa, na nossa cadeira, senta lá com a gente, lá conversa, expõe tudo. Vê que a gente existe, né? Só que antes disso, veja que a gente existe e aonde que a gente está. Você vai chegar lá, você vai conhecer a nossa estrutura, a limpeza que é as nossas dependências. Você certamente vai encontrar um caminhão ou outro no pátio da empresa, onde você vai ver, vai ter a certeza de qual caminhão que vai transportar a tua mudança. E você, com toda certeza, vai conhecer o nosso departamento interno, que o pessoal está trabalhando, e o departamento de execução, que com certeza tem um outro sempre na empresa, ou chegando ou saindo, sempre está na empresa. Você vai conferir pessoalmente. Porque as mídias sociais, a internet, ela nos ajuda muito, mas é uma ferramenta que ela também pode aceitar tudo. A pessoa cria um site lindo, maravilhoso, coloca caminhões de vários tamanhos, novos, isso, aquilo, tal. Ok, essa empresa existe? Exatamente. Quando você pega o Instagram, você rola, vai rolando a É tela. lindo. Aí a hora que você chega lá embaixo, mas não tem endereço? Exatamente Não isso. tem gente de verdade trabalhando, só modelo que... Outra coisa. banco imagem, né? Não, o Uma principal acho que é isso, ferramenta. né? Não tem endereço. Uma ferramenta mais- importantíssima. O Google. Gente, tem o Instagram. Ok, é legal. Você vai postar várias coisas bacanas no Instagram. Procura diretamente no Google. Lá você puxa a pontuação da empresa, quantas estrelas ela tem, aonde é o endereço dessa empresa, se existe essa empresa ou se não existe. Por quê? A partir da hora que você fez uma mudança local, ok, é de um bairro para o outro, a chance de dar algum problema é mínimo. Mínimo, mínimo. A partir da hora que você coloca uma mudança tua, um exemplo meu, coloca de Curitiba a São Paulo, 400 e poucos quilômetros. Curitiba a Porto Alegre, 750 quilômetros. Curitiba BH, mais de 1.000 quilômetros. Você colocou essa mudança, tudo que você tem de mais valioso na tua casa, ou tudo que você tem de valioso está ali naquele caminhão. E às vezes você pergunta para o cliente, viu, você sabe qual caminhão que vai levar a tua mudança? Você chegou a ver se a empresa existe, não existe? E se nesse trajeto o caminhão sumir? Atrás de quem que você vai? Se você não foi nem conhecer a sede da empresa. Independente se é uma sede grande, uma sede média, uma sede pequena, ou se a pessoa trabalha na própria casa dela. Eu comecei trabalhando em casa, mas eu tinha uma casa para apresentar para o cliente. Pelo menos uma mesa ali, eu tinha ali, viu? Minha mesa está aqui, eu trabalho aqui e tal. Venha conhecer. Sempre fiz esse tipo de comentário com os meus clientes e esse convite, que eu acho de suma importância. Eu pontuo para os meus clientes, eu falo assim, o caminhão, né, que é personalizado da empresa, além que ele se torna um outdoor ambulante para a empresa, porque é igual a gente comenta às vezes, né? Ó, um caminhão da N Ramos aqui, outro aqui, outro aqui, e eu recebo esse tipo de comentário. Né? Você tem quantos caminhões? Porque toda hora eu vejo um caminhão seu passando. Isso. Né? Ele é um outdoor e ele vai criando a imagem da empresa. É a questão da segurança. Quando a gente tem as viagens, eu pontuo para os clientes sempre isso. Ó, com quem você está fazendo orçamento? Faz um filtro com ele. Coloca assim, ó, eu te pago metade na saída, metade na entrega. Se chegar para mim um caminhão para entregar que não tem o letreiro, logomarca do seu caminhão, não chegar um caminhão personalizado, eu vou saber que você terceirizou a minha mudança. Você repassou a minha mudança sem minha autorização na mão de várias outras pessoas. Eu vou reter essa sua segunda parcela do pagamento. Porque já foge do contrato. Tem várias, eu conheço vários casos que a pessoa fez isso e a pessoa falou, opa, eu não posso fazer isso porque o meu gasto é muito grande no carregamento, eu tenho que receber no mínimo 80%, 90% da senhora agora, só posso deixar 20% e 10% para depois. Pode saber que a mudança da senhora vai ser terceirizada. Vai chegar um caminhão lá sem nada escrito no baú, né? E aí vai vir aquela historinha, porque o caminhão estragou, a gente teve que... Para não deixar de entregar para a senhora, teve que passar para um outro ali, que a gente teve até um gasto para poder fazer isso. Mas isso é historinha. E pessoal, assim, nenhum comentário com o objetivo de diminuir o trabalho de alguém ou questionar a estrutura de alguém, a forma de atuação de alguém, mas sim para exemplificar de forma clara
a responsabilidade como o segmento de mudança profissional atua. De novo, eu acho que ainda o nosso trabalho é pouco conhecido nível Brasil, e a gente tem essa bandeira de mostrar para as pessoas tudo que compõe. Então, desde a gestão, né, do processo logístico, do processo operacional, de como a mudança é desempenhada, gestão de pessoas, para que as pessoas que entrem dentro do teu lar estejam nas melhores condições para te darem a melhor tratativa e o melhor resultado possível. Enfim, a nossa responsabilidade é infinita. Só para pontuar nisso que você falou, e como eu citei o caso e o assunto, para não parecer também que eu tô querendo desmerecer, nada do tipo, igual a gente conversou, todo mundo começou de alguma forma. Tudo teve um início, né? Dificilmente alguém começa, não vou falar que nós somos grandes aqui, né? São todas empresas que começaram pequenas, familiares, hoje tem um porte às vezes um pouco maior, um pouco menor do que o outro, mas assim, trabalhar com a verdade, né? Eu acho que independente de você ser pequeno, grande, ter 1, 2 caminhões, é trabalhar com a verdade. O que eu falei aqui se você quer vender o seu serviço para o cliente, já venda dessa forma, eu trabalho assim, 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 eu não tenho caminhão, ou o meu caminhão é esse, vai chegar lá com isso ou isso ou aquilo, né? Não vende uma situação querendo se comparar com aquela outra empresa e falar, não, mas eu executo para a senhora o mesmo serviço que ele executa, cobrando isso aqui. Enquanto ele cobra da senhora esse tanto aqui. Né? Então, a partir do momento que ele trabalha com a verdade, tem um mercado para todo mundo. Aí o cliente vai poder definir se ele quer o preço ou se ele quer o valor. Perfeito. Pessoal, quem está em processo de daqui a pouco cotar uma mudança ou precisar no futuro, vai encontrar uma discrepância de valores e formatos de trabalho de forma absurda, como em vários segmentos, tá? Seja um serviço de pintura, um serviço de construção, qualquer coisa. Tu vai encontrar um que custa 1, tu vai encontrar um que custa 10. Então, de novo, o que custa 1 tem uma entrega, o que custa 10 tem outra. Então, avaliem bem, porque mudança é coisa séria. Mudança, por vezes, é considerada luxúria, mas mudança não é luxúria, mudança é básica. Isso aí. Alguma coisa a mais, meu pessoal? Estamos na reta final aí, últimos comentários, hein? Vamos deixar pro João, né? Não, pelo amor de Deus. Não. Ele não falou Não, tanto. eu queria só apontar uma coisa. Ele não falou tanto. Que eu não lembro da ligação do e-mail do Júnior, mas eu queria agradecer por ter atendido, por ter sido a empresa escolhida. Falar que é um privilégio estar aqui. Você fala e eu gosto de ouvir, tá? Que bom. Pelo menos uma. E aí, eu quero falar que ele não mandou e-mail, que se tivesse eu teria respondido. E foi um prazer também estar aqui com você, Carlos. Nossa, e, eu que agradeço. Tô te esperando lá em Juiz de Fora. Você sabe que a inspiração inicial foi você, depois veio o Júnior e agora, mais do que nunca, o João aqui. E eu já tenho um roteiro pra você na minha cabeça. Ótimo, então. Eu também, da mesma forma, só tenho a agradecer a estar com vocês aqui. Já conhecia o Júnior, ele já teve uma vivência na nossa empresa, que foi de suma importância também, como eu já falei. E assim, muito agradecido conhecer vocês aqui, conhecer o Carlos, conhecer a Bianca Mudanças, quem faz a Bianca Mudanças, entendeu? E nada mais, nada menos que é feito do quê? De pessoas. Isso aí. De pessoas, assim como todos nós aqui. Pessoal, para bater na tecla de novo, que eu citei algumas vezes aqui durante o episódio, e reforçar e deixar bem claro, tá? Os convidados aqui são pessoas extraordinárias, que têm uma bagagem incrível, uma história incrível, de muita luta, que começaram lá com um caminhãozinho, que praticou preço baixo, que trabalhou lá com uma caixa simples, não tinha um estoque, não tinha gente profissional, enfim, e as coisas aconteceram com o tempo. Então hoje o que a gente está fazendo aqui é esclarecer tudo que um trabalho que, graças a Deus, com muito esforço, muita dedicação e muito tempo, conseguiu chegar num ponto onde consegue entregar várias soluções para o cliente final. Então, meus amigos, eu convido vocês, cada um fala um pouquinho para a gente encerrar o episódio aqui, para dar dica para aquele cara que está no caminhão, daqui a pouco na praça. Tu sabe, teu pai estava lá na praça, meu pai começou com um caminhãozinho também, ralou muito peito em transportadora até chegar ao ponto de pegar um caminhão para começar a caminhada dele. Seu marido, a senhora, sabe como começaram. Qual a dica que vocês dariam? Eu vou iniciar, tá? Independente da tua condição de estrutura, de conhecimento, enfim, conhecimento é infinito, então o que a gente sabe hoje, para ano que vem vai ser muito pouco, a gente tem que estar nessa constante evolução em busca do aprendizado sempre. Entregue o teu melhor, independente da condição que tu esteja hoje.
Então, tem um caminhão que não consegue fazer um letreiro. Cara, começa com uma camiseta. Chega lá com uma calça jeans, uma camiseta, sorriso no rosto, disposição. Tu não consegue ter um lote de caixas num estoque, um plástico bolha de alta micragem, mas vai lá, compra aquele plástico bolha que tu consegue, dá 2, 3 voltas para garantir que aquele bem chega em perfeita ordem, capricha no encaixotamento, na identificação, enfim. Começa com esse básico bem feito e sempre pensa, eu quero uma caixa melhor, eu quero um plástico bolha melhor, eu quero botar o letreiro no caminhão, eu quero ter um caminhão rastreado, uma carga assegurada, e vai subindo degrauzinho por degrauzinho para profissionalizar cada vez mais o seu negócio. Próximo. Eu vou complementando o que você falou e voltando no que eu falei, é assim, venda o que você consegue cumprir. Perfeito. Não prometa para o cliente algo que você sabe que você não vai poder cumprir, porque você decepcionar o cliente por uma coisa que você não fez é muito pior do que às vezes você prometer menos e no final das contas você conseguir entregar um pouco mais. Ele ficar surpreendido Exato. vai fazer muito melhor para sua imagem do que você não entregar. Cuidar com a tal da expectativa, né, Carlos? Eu fico com o que vocês falaram, né? A honestidade e a verdade. Inclusive, você muito bem destacou isso, né? Vender para o cliente aquilo que você realmente pode cumprir. Tem Né? condições. Então, isso envolve a honestidade e a verdade. Perfeito. Então eu sou o próximo, então. Eu sempre pensei da seguinte maneira, foque nos seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Corra atrás deles, foque nos seus sonhos. Todo mundo aqui tem um sonho, tem um objetivo. Então se você for atrás, você traçar uma linha e você falar, vou seguir por essa linha. O caminho é fácil? De maneira alguma. Mas dá para fazer. Então, como o Júnior falou, meu pai trabalhava, fazia ponto, caminhão de frete, comecei junto com ele, e nada me impediu de estar aqui com vocês, com uma das empresas conceito no ramo de mudanças. Espero estar passando alguma coisa positiva da nossa empresa para vocês e recebendo muito mais de vocês. Então, isso nada impede. Nada impede de qualquer pessoa que tiver um sonho, um objetivo, correr atrás deles. Porque assim como muita gente fez, eu também fiz. Eu não vim de família rica, não vim de família tradicional de Curitiba, não recebi heranças. Chegou uma hora que eu falei, eu tenho que fazer por mim. Nada contra quem recebe alguma coisa, seria um puta no caminho andado já. Ou não, ou pode ser que a pessoa não saiba aproveitar aquela oportunidade. Então eu vi o quê? Eu vi o trabalho sério, honesto, entregando o que você cumpriu para o cliente. Sempre um pouco mais, nunca menos do que você prometeu. Segui nessa linha e hoje estamos aqui. Então, assim, qualquer pessoa consegue. Vai dela ter foco no que ela está fazendo. Ela talvez se limitar a algumas coisas. Conversamos também sobre isso. Poxa, perdi festa de família. Sim. Perdi casamento, perdi aniversário. Deixei de estar presente em vários momentos da minha vida para estar aqui com vocês. Chegar nesse momento hoje, estar aqui presenciando isso e demonstrando o nosso conhecimento para outras empresas e recebendo talvez muito mais conhecimento do que passando para vocês. Eu falaria que é dar o melhor, né? Dar o seu melhor em toda etapa e se aliar a boas pessoas. Pergunte se você não sabe, não tenha vergonha de reconhecer que você errou, porque errar é normal, todo mundo vai errar, e tenha ao seu lado sempre alguém que te acrescente. Aí, ó. E para encerrar, vou ler aqui, ó, uma dedicatória que a gente da N Ramos recebeu da Trancheliga há minutos atrás. Também ganhamos, ó, né? Você achou que era só você? Desculpa, pessoal. Errou! Mas vamos lá. Trancheliga e N Ramos Mudanças, mas ele fez personalizado para cada empresa. Dedicatória. Ninguém constrói nada sozinho. Fica a dica, estamos juntos nessa jornada, aprendendo, crescendo e evoluindo todos os dias, compartilhando sucesso e aprendizado. Juntos somos mais fortes. Agradecemos pela parceria de sucesso. N Ramos Mudanças, Trancheliga e todas as demais. Então, meus amigos, se tu tá na Saveirinho, na Fiorino, no caminhão, independente do estágio de empresa que tu esteja, todos aqui somos empresas pequenas, temos muito arroz com feijão para comer ainda, para aprender, crescer, evoluir. Mas a gente está nessa caminhada juntos e a gente sempre fica esperando o momento certo, achando que pode compartilhar amanhã, depois, quando tiver 30, 40, 50, 100 anos de empresa. Não, cara, pode ser agora, independente da situação em que tu esteja. Então a gente vem aqui com muita humildade, trazer o nosso recado, trazer um pouquinho a nossa história e esperamos que vocês tenham gostado de ouvir a gente. Um grande abraço, obrigado, meus amigos, por estarem comigo. Obrigado pelo convite. É um prazer proporcionar esse momento.
E espero que vocês voltem. Com Com certeza. toda Fechado? Eu vim pra cá gostando de vocês e eu volto amando vocês. Ai, que lindo. Aí, Tinha que ser mais mesmo. valeu, Muito bom. até a próxima. Valeu, muito obrigado, até mais.